Paz do Senhor, povo de Deus. Cristo nos une sempre mais. Com muito amor, carinho e dedicação que nós estamos dando aí início nessa segunda mensagem que faz parte de uma série de mensagens embasado no livro do Apocalipse, o livro das Revelações. Essa mensagem ela é a continuidade, a mensagem número 2. Ela é a continuidade da mensagem que nós iniciamos aí, ensinamos, embasado no livro do Apocalipse, capítulo 9, 9 do versículo 7 ao 10, que tem por tema a cavalaria do Hades, tá? Então essa é a segunda mensagem. Você que assistiu a primeira, você não vai ter dificuldade de entender, de assimilar tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Agora, se você não assistiu a primeira, eu encorajo você, eu quero encorajar você e quero convidar você para você assistir a primeira mensagem. Uma, porque será bênção de Deus para a sua vida, amém? E também, se você assistir essa segunda mensagem e não assistir a primeira, você não vai compreender aquilo que foi ensinado, né? Aquilo que será ensinado aqui, né? Aquilo que será transmitido aqui, porque essa segunda mensagem, irmãos, ela é continuidade da primeira mensagem, o qual eu intitulo como a Cavalaria do Hades. Então, acesse aí o nosso canal aí do YouTube, tá? Assiste a primeira mensagem para que você possa compreender e deixa o seu comentário, tá bom? Deixa o seu comentário, dá um like lá. Seu like é muito importante para poder manter a atividade do canal aí, né? Pelo YouTube. Mas não só assiste, não só dá um like. Compartilha esta mensagem, tá bom? A primeira e essa que você vai estar assistindo, compartilha com algum irmão. Se você tem algum parente, alguma pessoa que precisa de ser alcançada com a palavra de Deus, né? Esse é um motivo, é um momento especial, né? E isso é um momento único que Deus está te dando, né? Compartilha essa mensagem com essa pessoa, para que ela possa também conhecer a palavra de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que todos aqueles que têm a possibilidade de conhecer a palavra de Deus, eles são tocados, transformados. E o mais importante, a obra da redenção e da salvação alcança eles, pelo poder da palavra de Deus. A nossa função como ministro é só pregar, né? Só pregar. E a função do Espírito Santo é convencer o pecador e trazer ele aos braços do Pai. Amém? Então, nós vamos estar dando continuidade aí à segunda série, a segunda mensagem desta série, tá? A Cavalaria do Hades, parte 2, amém? Então, o que eu quero fazer um pedido desde já? Pega um caderno, pega uma caneta, tá bom? Pega aí um caderno, uma caneta, porque eu vou estar transmitindo coisas aqui, alguns comentários, alguns ensinos, que eu julgo ser de extrema importância, tá bom? Eu julgo ser de extrema importância. Então não basta só você ouvir, tá bom? Você tem que ouvir, escrever e praticar em nome de Jesus. Vamos lá? Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 7. Apocalipse capítulo 9, versículo 7 diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador: E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, tá? Eu quero dar ênfase nessa palavra aqui. Aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroa semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de um homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como dentes de leão. Amém? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Eu acredito que é o suficiente, em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse para os amados, essa mensagem é uma continuidade, tá bom? Da primeira mensagem, a Cavalaria do Hades. Na primeira mensagem nós estudamos acerca de alguns eventos que aconteceria justamente no segundo período dos últimos 7 anos da igreja, não da igreja militante, mas da igreja derrotada, a igreja envergonhada. Porque às vezes as pessoas falam e perguntam: pastor, eu já tive muitas perguntas dessas, né?
já respondi muitas perguntas como estas. A igreja vai passar pelo período da tribulação? E eu disse, vai. Aí outras pessoas falaram, pastor, a igreja não vai passar o período da tribulação? E eu disse, não vai. E certa feita eu disse isso numa sala de aula e gerou um pouco essa confusão. E os alunos falaram assim, mas espera aí, vai passar ou não vai? Eu disse, vai e ao mesmo tempo não vai. Ele falou, não entendi nada. Eu falei, simples, simples. Depende de qual igreja você está fazendo parte. Se você está fazendo parte da igreja militante, se você está fazendo parte da igreja triunfante, aquela igreja que é obediente à palavra de Deus, a igreja que se submete, lembrando que a igreja não é apenas o edifício, tá? Não é o templo, mas a igreja em si, ela está consubstanciada no que? Organismo vivo, né? Então somos nós, a igreja somos nós. Então a pergunta que fica no ar para nós aqui, que igreja que você está fazendo parte? Da igreja militante ou da igreja meretriz, né? Se você faz parte da igreja militante, que é a igreja do arrebatamento, a igreja que está esperando, que está fazendo parte aí, pré-arrebatamento, é a igreja que é obediente, é a igreja que, mesmo em tempos de adversidades, de dificuldades, mesmo em situações de inconstâncias existenciais da vida, se você tem obedecido a palavra, se você tem sido fiel a Deus, né, no momento de luta, e você tem buscado ao Senhor, se entregado ao Senhor, de corpo, alma e coração, eu quero lhe dar uma notícia excelente aqui. O seu passaporte para a eternidade já está comprado. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Então, o seu passaporte já está comprado. Essa igreja, ela não vai passar o período da tribulação. Por que ela não vai passar o período da tribulação, pastor? Porque você entregou a sua vida para Cristo e está permitindo com que dia após dia a sua vida seja purificada pela palavra, né? Seja lavada pela palavra. E a Bíblia diz em Efésios 5:22 ali em diante, você vai ver que existe um meio pelo qual a igreja arrebatamento, a igreja do arrebatamento, a igreja triunfante, a igreja obediente. Existe um jeito, uma forma pelo qual a igreja militante pode ser purificada. E o que é? Qual é esse jeito? É pela lavagem da palavra de Deus. Então a igreja militante, ela vai ser purificada pelo poder da palavra e da lavagem da palavra de Deus. Tá bom? Outra coisa que purifica a igreja militante é o sangue de Jesus. Em primeiro ponto, é o sangue de Jesus. Segundo ponto, a palavra de Deus, tá? Pastor, mas e a igreja que não está sendo tão acessível à voz de Deus? A igreja que está brincando, né, nos últimos dias, aquela igrejinha, sabe? Que de vez em quando aparece no culto, que de vez em quando adora a Deus, aquela igrejinha que de vez em quando estuda a palavra, que de vez em quando faz uma oraçãozinha. Você conhece alguma igrejinha dessa daí, por aí? Aquela igreja que de vez em quando toma a ceia, ou aparece no culto só na ceia. Sabe essa igreja que de vez em quando é fiel com Deus, que ele entrega para Deus aquilo que sobra, né? Ele recebe os seus ganhos e por último ele deixa a Deus. Tem umas igrejas hoje em dia que está assim, por último ele lembra de Cristo. Essa igreja tem uma triste notícia para dar. Você não está fazendo parte da noiva, você está fazendo parte da meretriz. E a Bíblia diz que a meretriz, ela vai ficar, tá? Infelizmente. Por quê que a meretriz vai ficar? Porque você não está aceitando ser purificado. Primeiro, pelo sangue de Cristo. Segundo, pela palavra. Porque não adianta a gente dizer que a gente serve a Deus, irmãos, e não deixar a palavra purificar a nossa alma, purificar o nosso espírito, purificar o nosso físico. Porque preste atenção, conversão, a conversão não é apenas espiritual, mas a nossa conversão, o nosso ato de servir a Deus, a nossa conversão ela é orgânica, tem que ter mudança visível. Se não tiver mudança visível, sinto muito, você não está fazendo parte da igreja militante. O seu passaporte
não foi comprado para a eternidade. Então você está correndo o risco de ficar quando a trombeta soar. E por quê que você está correndo esse risco também de ficar? Um outro ponto importante, porque você está negando e rejeitando obedecer a palavra de Deus. Às vezes você está caminhando, eu vou me colocar nessa posição, às vezes nós estamos caminhando com Deus um dia e outro dia nós estamos no mundo. Um dia estamos cantando, louvando, outro dia nós estamos dançando forró, estamos dançando as músicas mundanas, né? Mas pastor, não tem importância, uma musiquinha só, não tem problema, preste atenção. A Bíblia diz, no livro, o salmista diz que nos meus lábios tem que se encontrar o perfeito louvor que exalta o nome de Deus. E nas minhas mãos, uma espada de 2 fios. Quando ele fala nos meus lábios tem que se encontrar o perfeito louvor, ele está dizendo a expressividade contínua de adorar a Deus. E nas minhas mãos eu tenho que portar uma espada. E qual que é essa espada? A palavra de Deus. Amém? E ele fala uma espada de 2 gumes, ou seja, a lei e a graça. O salmista ele está nos ensinando que nós temos que obedecer a palavra não só pela metade, mas por completa. Amém? Então essas pessoas que hoje estão rejeitando serem purificados, santificados pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra, essas pessoas infelizmente, elas ficarão após o toque da trombeta, porque ela rejeitou o sangue de Cristo, ela rejeitou ser purificada pelo sangue expiatório de Jesus. E essas pessoas terão uma possibilidade, pastor, de se converterem, de serem salvas, né? Se converterem genuinamente, de serem salvas no período da tribulação, terão. Só tem um porém. E qual que é o porém? O sangue o qual será derramado agora já não mais será o sangue de Cristo. O sangue que será derramado agora será o seu. Por quê? Porque você rejeitou o único meio, a única forma para a qual a obra da redenção fosse concretizada na minha e na sua vida. Preste atenção, aqui eu já abro um parênteses para começar a aplicar algo da parte de Deus, e o qual eu julgo ser importante você aí do outro lado anotar isso no caderno. Essas pessoas ficarão, não é por causa do pecado dela. Essas pessoas ficarão, não é por causa da vida de uma vida indecorosa. Essas pessoas ficarão e vivenciarão o período da tribulação, não é porque ela blasfemou apenas, não é porque ela maldisse a obra, ela brincou, ela pecou, ela viveu uma vida de imoralidade sexual, mas essas pessoas ficarão, porque elas estão rejeitando o único meio, o único caminho da redenção, o único jeito, a única forma que Deus propiciou, né, através de Jesus, que o Senhor, pelo seu amor e pela sua graça e misericórdia para conosco, que somos seres caídos e pecadores, ele providenciou para que o homem possa ser salvo, que é por meio de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Preste atenção, essas pessoas ficarão. Essas pessoas não farão parte da igreja militante, mas sim farão parte da igreja promíscua, da igreja meretriz, porque elas rejeitaram, enquanto ela tinha tempo, de ser purificado pelo sangue de Cristo e pela palavra. Então essas pessoas ficarão por quê? Porque elas serão purificadas pela tribulação. Marca isso, você não precisa disso. Você não precisa de passar dor, angústia, tristezas. Você não precisa de passar pela perseguição ferrenha que será desencadeada pelo anticristo nos últimos dias da terra. Você não precisa de sofrer a dor que há de vir. A Bíblia diz que haverá um grande período de tribulação que o homem nunca viveu na face da terra, de uma forma tão exorbitante. Você não precisa de viver isso, porque Cristo sofreu por mim e por você. Jesus pagou um preço por mim e por você. Você não precisa disso. Tome uma posição hoje, tome uma atitude agora, analise, faça uma retrospectiva e uma introspectiva, pergunta para você mesmo, pergunta para a tua alma, qual é a igreja que você está fazendo parte,
se você está fazendo parte da igreja triunfante ou você está fazendo parte da meretriz. Porque tem muitas pessoas hoje que acham que está fazendo parte da igreja triunfante, da noiva do Cordeiro, quando na verdade, ele está fazendo parte da igreja meretriz. Ele ainda não tomou uma posição com Deus, ele ainda não tomou uma decisão com Deus. Eu sei que isso é duro, irmãos, de nós ouvirmos um ensino, uma palavra como esta. Por quê? Porque a sociedade atual, o evangelho que eles pregam hoje em dia, é o evangelho antropocêntrico, eucêntrico. Eu sei que é duro você ouvir falar que Deus ele julga a humanidade. Por quê? Porque o evangelho deturpado que nós estamos ouvindo hoje é que Deus é apenas amor. Mas preste atenção, como é que Deus manifesta o seu amor? Trazendo justiça, trazendo julgamento. Nós estamos vivendo um momento em que a terra está passando por períodos de pré-julgamentos. Nós estamos vivendo aquilo que eu costumo dizer, e a Bíblia me dá esta base, o princípio das dores. Preste atenção, tudo que nós estamos vivendo no princípio das dores, se você acha que está ruim, que não está bom, preste atenção, meu irmão, isso é uma avant-première, isso é um advente do que acontecerá no período da tribulação 1000 vezes mais. Se você acha que hoje a corrupção, a prostituição, as doenças, as calamidades, as pestilências que estão sendo liberadas sobre a face da terra, está sendo muito, não queira ficar e nem pagar para ver o que acontecerá no período da tribulação. Entrega a tua vida para Cristo hoje e passe a fazer parte da igreja militante, da igreja triunfante. Passe a fazer parte da noiva do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Mas tem um porém. E qual é o porém, pastor? Existirá aqueles que ficarão, existirá aqueles que sofrerão após o toque da trombeta. O capítulo 9 ele vai demonstrar eventos que acontecerão. No segundo período dos últimos 3 anos e meio, sobre a igreja derrotada na face da terra. João ele tem uma visão, eu disse isso na primeira mensagem, por isso que eu disse, visualize lá, tá? Assista a primeira mensagem para que você possa compreender, porque é uma mensagem muito ampla, é um ensino muito amplo, cheio de conhecimentos, revelações profundas. Amém? Então assista lá para que você possa compreender. João, no capítulo 9, ele está tendo uma visão de uma cavalaria que está sendo emanada do Hades. Ele tem a visão de uma chave que é dada a uma estrela caída. Essa estrela é o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. Ele está recebendo legalidade, autoridade para abrir as cadeias eternas. E quando ele abre essas cadeias eternas, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro do Apocalipse, capítulo 9, que uma densa fumaça emana, uma nuvem obscura, uma nuvem de trevas emana do fundo daquele abismo eterno, de uma tal forma que esta nuvem ela cobre o sol, ela gera trevas no dia, e não só cobre o sol, mas ela também tampa o ar, ela cobre o ar. E no meio dessa nuvem, no meio dessa densa treva, João ele tem essa visão. Ele vê uma caravana, ele vê legiões de demônios, espíritos opressores que são emanadas do tormento eterno. E essa caravana, eles vêm com a finalidade de trazer tormento ao homem que ficar na terra. Eles vêm com essa finalidade. Então nós estamos estudando aqui características pessoais desta cavalaria que emana do Hades. Mas é interessante que ao estudar estas características pessoais, o Espírito Santo ele me fez enxergar que dentro de cada característica existem alguns princípios elementares, fundamentares e básicos que esses espíritos malignos praticam.
e que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja pré-arrebatamento, deveria participar. Alguns praticam, outros não praticam, outros estão tendo a possibilidade de praticar esses elementos, esses princípios, melhor assim dizendo, fundamentais, e obterem uma vida de sucesso, mas não estão praticando. E o que me chama a atenção, sabe o que é, querido, amado e santo e santa irmã? Que os espíritos malignos, eles praticam alguns princípios para trazer a destruição. Sempre praticaram esses princípios para trazer a destruição. E nós, às vezes, cristãos, não praticamos esses princípios para trazer a restauração. Por isso que às vezes sofremos de uma forma severa. E é justamente acerca dessas características que o apóstolo João tem a visão, tem a revelação na ilha de Patmos. É dentro dessas características que eu consigo exaurir, que eu consigo desconectar alguns princípios que podem ser aplicados aqui de uma forma poderosa para abençoar a minha e a sua vida, de uma forma extraordinária. E João, no versículo 7, ele entrega a primeira característica de várias, que esses espíritos, que essa cavalaria que emana do Hades, essa manada de demônios que emana do tormento eterno, ele entrega aqui uma característica que na primeira mensagem eu já tive exaurindo, já tive desconectando e aplicando para abençoar a sua vida. Ele vai falar aqui, e o aspecto dos gafanhotos eram semelhantes de cavalos aparelhados para a guerra. Eu disse aqui na outra mensagem, que dentro de cada característica, estou repetindo, existem princípios que me chamam a atenção. E o primeiro princípio que eu disse aqui, na primeira mensagem, é que eles estavam organizados. E o segundo princípio que eu quero deixar transcrever aqui, transmitir com vocês, está justamente no versículo 7, que vai dizer que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados. O segundo princípio aqui que eu consigo desconectar dessa primeira característica que o apóstolo João enxerga, é que esses demônios, eles estavam aparelhados, ou seja, eles estavam prontos para travar uma batalha, eles estavam prontos para guerrear. A palavra aparelhado aqui, em seu estado etimológico, quer dizer etaimazo no grego, é uma palavra que advém do grego, etaimazo. Pastor, o que quer dizer etaimazo? Preparado, pronto para agir, adornado. Preste atenção, eles não estavam, João tem uma visão extraordinária, eles não estavam ali de qualquer jeito, eles estavam aparelhados, ou seja, eles estavam preparados, eles estavam a ponto de agir, eles estão em posição de guerrear, eles estão prontos para produzir uma batalha que trará sangue, destruição, calamidade sobre a face da terra. O que eu quero que você entenda com isso, meu amado e querido e santo irmão? Eu não apenas quero que você entenda, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para você. A mesma pergunta que o Espírito Santo fez com que eu fizesse para mim. E qual é essa pergunta, pastor? Será que nós, como a igreja pré-arrebatamento, será que nós, como a igreja a igreja militante, será que nós, como a igreja que está sendo, diz pelo menos, que está sendo purificada pela palavra de Deus, estamos vivendo uma vida de preparação, ou temos nos encontrado vivendo em estado de preparação para, se necessário for, enfrentar lutas espirituais? Isso é uma pergunta que você deveria fazer. Faça essa pergunta para você. Olhe para dentro de você neste momento e faça essa pergunta. Será que eu, como a igreja que julgo ser a igreja do arrebatamento,
a igreja triunfante? Será que eu tenho estado capacitado, preparado para, se necessário for, enfrentar lutas espirituais? Ou será que eu tenho me encontrado como verdadeiro kamikazes, como os pilotos kamikazes? Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu quero aqui citar. Os pilotos kamikazes foram pilotos que foram designados na Segunda Guerra Mundial, que houve em 1945 entre os Estados Unidos e o Japão. Esses pilotos eles foram designados para uma missão suicida. O objetivo deles era sobrecarregar as suas naves com bombas, com munição, e a forma que eles atacavam, eles sobrevoavam os navios que estavam ali nos oceanos guerreando. Ele sobrevoava, levantava um alto voo e sumia nas densas nuvens. E os soldados ali ficavam procurando aonde que estava aquele avião, afinal de contas. Nós vimos, e ele sumiu nas nuvens. E por um determinado momento, quando eles estavam ali desapercebidos, eles escutavam um barulho vindo do alto. Era aquele avião. E dentro daquele avião existia um piloto, kamikaze. Ele vinha com o bico do nariz do avião embicado para baixo. E numa missão suicida, eles se atiravam sobre os navios e explodiam os navios. Matavam muitos, mas o pior, se matavam também. O que eu quero que você entenda com isso? De uma forma paralela, tem muito crente hoje em dia que está servindo ao Senhor Jesus, que está caminhando a sua caminhada de fé, como verdadeiro kamikaze. Como assim, pastor? Você não está se preparando. Você às vezes está entrando numa missão suicida, às vezes você está guerreando contra os seus inimigos e você não tem armamento adequado, você não tem armamento que corresponde ao nível de guerra que você está enfrentando no mundo espiritual. Por isso que às vezes você tem perdido muitas batalhas. E não apenas perdendo batalhas, muitos que estão ao seu derredor estão sofrendo severamente. Preste atenção, irmãos, isso é sério. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo, preste atenção que Oséias ele fala aqui, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Preste atenção que o ato de conhecer a Deus não era apenas um ato momentâneo, não era apenas um ato superficial, mas era um ato emergencial e constante. Preste atenção, o que Deus está dizendo aqui? É o meu povo. Preste atenção no artigo que ele utiliza. Marca aí esses versículos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 6, versículo 3. Que ele diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A palavra conhecer aqui, em sua etimologia original, é uma palavra que vem do hebraico. Ela tem duas vertentes, ela advém de dois verbos. O primeiro verbo é iada. O que é iada, pastor? É estar ligado intimamente. Iada quer dizer o quê? É estar íntimo, é estar se relacionando. É o mesmo verbo, é a mesma vertente que se utiliza para se dar ao entender quando um homem se ajunta com uma mulher para ter relações íntimas. Iada quer dizer o quê? Ter relação íntima, estar em comunhão, estar em um estado de intimidade. E também advém do quê? Da segunda vertente do hebraico, que quer dizer dat. O que é dat? É conhecer. O que é dat, pastor? É ter discernimento. O que é dat? É ter sabedoria. Preste atenção, vamos fazer uma conexão aqui com os dois verbos. Aquele que conhece a Deus, aquele que tem intimidade com Deus, Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe dá discernimento para poder entender, compreender
o que tem atuado no seu mundo ao redor. O que Deus está nos ensinando aqui, meu irmão, você quer viver batalhas, quer passar por essas batalhas, essas lutas, essas provações que você tem vivido na sua vida no dia a dia, e quer ter sucesso, quer ter uma vida de êxito, comece a viver uma vida de intimidade com Deus, comece a viver uma vida de conhecimento com Deus. Isso é sério, meu irmão, isto é extremamente sério. A geração de hoje não está conhecendo muito a Deus. A geração de hoje ela não está tendo muito intimidade com Deus. E não é Deus que não quer ter intimidade, não. Somos nós que estamos rejeitando. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. A parte B do versículo ele vai dizer assim, visto que negaste o conhecimento. Preste atenção, o conhecimento. Visto que negaste o conhecimento, eu também, o Senhor, os negarei. Preste atenção, irmãos, todas as vezes que nós negamos, todas as vezes que nós desdenhamos, todas as vezes que nós não levamos a crédito aquilo que o Senhor tem para dar para nós, à luz da palavra, Deus também nega a gente. Deus também rejeita a gente. Isso é sério. Isso é extremamente sério. Deus está atrás de pessoas que venham ter conhecimento, intimidade, flexibilidade, acessibilidade. Deus está atrás de pessoas que venham a entender, ter o discernimento, porque o conhecimento em seu estado original etimológico significa isso, discernimento. Sabedoria, o que é sabedoria? É uma agregação de diversos ensinos, é uma agregação de diversos ofícios. A sabedoria significa o quê? Uma grande quantidade de habilidades. Deus quer lhe dar habilidade para você. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te dar intrepidez. Deus quer te dar discernimento espiritual. É um dos dons que mais falta hoje dentro das igrejas, é o discernimento espiritual. Saber discernir o que provém de Deus e o que não provém, aquilo que agrada a Deus e o que não agrada. A geração de hoje está trocando o santo pelo profano, e não só trocando às vezes o santo pelo profano, está misturando os dois juntos, presta atenção. Levíticos capítulo 10 diz para nós não misturarmos o santo com o profano. A geração de hoje está fazendo coisas erradas, está servindo a Deus e para eles está tudo normal. Você vai conversar, irmão, você está cometendo esse erro, vamos se consertar, porque afinal de contas, nós fazemos parte da igreja pré-arrebatamento, nós fazemos parte da noiva, e a noiva ela tem que ser purificada pela pregação e pelo ensino da palavra. E essa pessoa olha para mim e para você, sabe o que ela fala? Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem problema. O que tem a ver? Qual é o problema de eu fazer isso? De um dia eu estar na igreja, outro dia eu estar no mundo? Qual é o problema de um dia eu estar ali louvando a Deus, outro dia eu estar louvando os deuses do mundo? Num dia eu estou comendo na mesa de Cristo, no outro dia eu estou comendo na mesa de demônios. Pastor, eu não gosto dessa palavra, então rasga a carta, a epístola do apóstolo Paulo, capítulo 10. Paulo fala disso. Como é que pode você comer na mesa de Cristo e no mesmo momento você comer na mesa de demônios? O que é isso? É viver fazendo uma vida de concessão com o mundo. Um dia estamos tomando a ceia, um dia estamos comendo pão, e outro dia estamos banqueteando com bebidas, com orgias mundanas. Presta atenção, irmão, isso é sério. Tem que haver uma diferença. A conversão ela não é apenas interna, ela é externa. A conversão ela é biológica. A conversão ela é biológica. Ela é por fora. Tem que haver conversão. A geração de hoje não está conhecendo a Deus. A geração de hoje conhece tudo sobre séries de televisão. A geração de hoje conhece tudo sobre músicas seculares. A geração de hoje conhece sobre os jogadores, toda a escala do time de futebol ali. Eles conhecem toda a escala. Pergunta para ver se ele conhece um versículo bíblico. Não conhece. Não tem intimidade com Deus.
Por que às vezes perdemos tantas batalhas? Falta de comunhão com Deus. Falta de aprender a desenvolver uma vida devocional, de oração, de fé, de meditação, estudo da palavra de Deus. Preste atenção, esta caravana que emanava do Hades não estavam ali despreparados. Isto me chama a atenção e arrepia o meu corpo de transmitir esta visão, esta revelação para você. Enquanto os demônios, para agir na sua missão, que é matar, roubar e destruir, eles não fazem despreparado, às vezes nós que servimos a Deus, estamos vivendo um ministério despreparado. Mateus 16:18, Jesus diz assim, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que a igreja tem conseguido guerrear no mundo espiritual? Será que a igreja está preparada? Eu estou dizendo a igreja de hoje, será que a igreja está preparada para fazer a obra? Será que a igreja hoje em dia está conseguindo vencer as artimanhas de Satanás? Porque Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer. Mas por que às vezes as portas do inferno estão prevalecendo sobre a igreja? Por que, pastor? Porque nós não estamos mais preocupados em viver uma vida de conhecimento, de intimidade. Estamos vivendo como meninos na fé. Estamos perdendo coisa com tempo, com coisas desnecessárias. Estamos discutindo hoje dentro das igrejas por motivos banais e fúteis. Hoje qualquer coisinha tira a gente do foco, qualquer coisinha tira a gente da presença de Deus. O que é isso? Falta de conhecimento. Qualquer prazer, qualquer festinha no mundo é o motivo de tirar a gente de um culto, de uma adoração, de uma obra na igreja. Eu não estou dizendo que você tem que estar 24 horas, mas preste atenção. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O seu compromisso primário com Cristo você não pode deixar de ter. Você não pode colocar Cristo em segundo e em terceiro lugar, ou em último, e depois querer que Ele venha lembrar de você em primeiro lugar, sendo que você não está se pondo em condicionamento perfeito de estar recebendo aquilo que você está pedindo. Preste atenção, isso é sério. Eu estou falando de demônios que no mundo espiritual, primeiro, eles estavam organizados. Eu disse isso na outra mensagem. Segundo, preparados, aparelhados, aptos para a guerra, aptos para a batalha. Isso é sério, irmãos. Será que nós temos estado preparados nos nossos últimos dias? Preparado no conhecimento bíblico. Hoje um espírito de ignorância entrou dentro das nossas igrejas que está complicado. Qualquer doutrina que se prega hoje, irmão, as pessoas estão seguindo. Não se pode mais falar de pecado dentro da igreja, com essa moda desse evangelho light que está pregando hoje em dia. Não se pode pregar mais sobre pecado. Essa mensagem aqui não se pode falar. Se a gente traz uma mensagem dessa, o espírito da hipocrisia está tão infiltrado hoje dentro das pessoas que eles acham, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de amor. O Deus não vai trazer este julgamento. O Deus que eu sirvo, ele não traz juízo, porque afinal de contas ele é amor. Preste atenção. O amor de Deus, uma das características pelo qual Deus demonstra o seu amor, é trazendo correção, é trazendo julgamento. Será que nós temos estado preparados no conhecimento da verdade? Qual foi o último dia que a gente fez um curso bíblico? Qual foi o último dia que a gente estudou a palavra? Qual foi o último dia que nós buscamos adquirir, agregar conhecimento? Para que quando pudéssemos entrar, ou se estamos vivendo batalhas espirituais, pudéssemos sair vitoriosos dessas batalhas. Paulo, ele vai dizer para a igreja de Coríntios, ou melhor dizendo, a igreja de Éfeso. Eu quero ler com você Éfesos, a igreja de Efésios, capítulo 6. Eu quero ler com você, eu preciso de ler isso aí com você, para você não falar, o pastor está falando coisas aí que não tem fundamento. A Bíblia é uma regra de fé, a Bíblia é uma bússola, a Bíblia, ela nos dá direção. Por que às vezes sofremos? Porque não sabemos utilizar a palavra de Deus.
Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 19. Enquanto você abre aí, eu quero falar aqui algo. Por que às vezes a gente sofre? Porque às vezes as nossas orações não são respondidas. Mateus capítulo 21, 22 diz assim: e tudo quando pedides na oração, recebereis. Tiago capítulo 4, versículo 3 vai dizer: vocês têm pedido e não têm recebido, porque têm pedido mal. Presta atenção, têm pedido mal. Às vezes pedimos para os nossos próprios deleites. Tiago vai falar isso. Por que às vezes não recebemos coisas? Eu vou ser sincero para você, tem coisas que Deus não vai dar para você não, irmão. Porque se Ele der para você, no momento que às vezes nós estamos vivendo despreparado, Ele perde a nossa alma. Então Ele vai segurando até o momento que a gente venha compreender e entender que nós temos que nos tornar totalmente dependentes dEle. Tem coisas que Deus não dá para não perder a nossa alma. Olha o que Paulo fala. Para a igreja de Éfeso, capítulo 6, no versículo 14. Todos nós conhecemos de cor e salteado. Isso daqui é matéria de EBD, é matéria de escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo ele vai falar acerca das armaduras. Eu vou ler aqui alguns versículos para você. E nesses versículos eu vou encontrar pelo menos 9 armamentos espirituais que vai nos dar condições pessoais e espirituais de enfrentar todas as batalhas, todas as lutas, todas as provas existenciais e espirituais que nós enfrentamos na nossa trajetória cristã com o Senhor aqui na terra. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Primeiro, vestida a couraça da justiça. Segundo, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Terceiro, e tomando sobretudo o escudo da fé. Quarto, com o qual podereis apagar todos os dados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Quinto, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Sexto, aleluia, eu já estou sentindo a presença de Deus. Orando em todo o tempo. Olha, orando em todo o tempo, não é só de vez em quando, não é só quando você está precisando, não é só quando você está passando luta, mas é em todo o tempo, né? Sexto, sétimo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Tomai também o capacete da salvação, que é o quinto, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é o sexto. Orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito Santo, que é o sétimo. Vigiando. Oitavo, com toda perseverança no Espírito, com toda perseverança e súplica. Nono, e ainda tem mais aqui, e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca, para a palavra, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Preste atenção, isso daqui é o que Deus mostrou para mim, tem muito mais. A palavra de Deus, ela sobe os níveis de revelação. Quanto mais você estuda, mais Deus te eleva espiritualmente no conhecimento e na verdade. Paulo ele vai dar aqui pelo menos 9 aqui, de 9 a 10 armamentos espirituais. Armamentos espirituais, que quando nós aplicamos na nossa vida, nós obtemos êxito, nós conseguimos ter inúmeras conquistas. Pastor, mas por que eu estou passando essas lutas, essas provas, esse desânimo? Por que eu não estou tendo força para me levantar da cama? Por que eu estou entrando nesse estado de decadência, essa fraqueza espiritual? Eu não consigo orar, não consigo estudar a palavra, porque nós não estamos praticando. Nós estamos praticando. Eu costumo dizer para a igreja nossa aqui, que a prática da nossa vida devocional de fé diária é como você entrar dentro de uma academia. Você não entra dentro de uma academia ali para fazer musculação, utilizando todo o peso ali. Você vai ali gradualmente, conforme você vai exercitando, fortalecendo os seus nervos, os seus músculos, os ossos ali, você vai aumentando, é gradual. A vida devocional é a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa.
Preste atenção, nós como servos de Deus, principalmente você que é o obreiro do Senhor, você tem que calçar os seus pés na preparação do Evangelho, da paz. O que é isso? É conhecimento, é conhecer a palavra. As pessoas hoje em dia estão parando, estão desanimando, estão virando as costas para Cristo por tantas coisas banais. As pessoas estão chegando e falando, eu estou saindo da igreja por causa disso. Irmão, presta atenção, são coisas que é contra a palavra de Deus. Toda decisão que você toma, que não é inspirada pela palavra de Deus, que não é direcionada pela palavra de Deus, não é uma inspiração divina. Pode ser uma inspiração emocional, sua, pessoal, mediante algo que você está vivendo, ou algo que você não está conseguindo enxergar, que às vezes você está achando que é errado, mas você acha que é errado porque às vezes você não consegue enxergar, porque você não entendeu o nível espiritual de visão daquela situação que você está vivendo, e às vezes você, por não compreender, você acha que está errado. Tudo que nós tomamos fora da direção da palavra de Deus é antibíblico. A geração de hoje tem que ser promovida urgente. Eu oro a Deus para que o Senhor use as nossas vidas, use a minha vida, use a sua vida, onde quer que você esteja, para promover um reavivamento. Segundo princípio que eu consigo extrair desta caravana que emana do Hades, é que eles estavam aparelhados, prontos, preparados, aptos para uma batalha, e se necessário fosse uma guerra. Você está apto? Você está preparada? Essa luta que você está enfrentando aí, que às vezes você acha que é física, mas não é, é espiritual. Esse irmão que está se levantando contra você, esse líder que está se levantando contra você, isso é uma luta espiritual. Mas pelo fato da gente não ter conhecimento, nós vamos carnalizar tudo. Nós vamos trazer tudo pelo lado físico. Já vamos ficar injuriados, vamos ficar entristecidos. Por quê? Porque às vezes nós não temos discernimento espiritual. Você está preparado? Segunda característica que o apóstolo João dá, e com muita satisfação eu compartilho com você neste momento, no capítulo 9, que ele vai dizer, marca aí, em nome de Jesus, a segunda característica, você não pode deixar de esquecer, de anotar isso daí, para que você não esqueça. Segunda característica que João identifica desta caravana que emana do Hades, que ele diz assim, versículo 7, ainda no versículo 7, olha o tanto que nós falamos, irmãos, e nós falamos apenas de um dos princípios. Poderíamos falar muito mais, mas eu quero ser mais rápido aqui, porque tem muita coisa boa ainda para transmitir para você. A segunda característica, lembrando que dentro de cada característica nós temos a acessibilidade de extrair, de exaurir princípios básicos que podem, não só podem, mas devem ser aplicados na minha e na sua vida. A segunda característica que João consegue identificar desta caravana que emanava do Hades é que sobre a cabeça deles, versículo 7, sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro. Segunda característica aqui, que sobre a cabeça deles existia coroas como semelhante ao ouro. Preste atenção, daqui eu consigo extrair, dentro dessa característica, eu consigo extrair mais dois princípios extraordinários. E qual que é, pastor? Está justamente na palavra cabeça. Marque aí, cabeça. Marca aí, você que é cabeção como eu, né? Em nome de Jesus, marca aí. Não adianta a gente ter um cabeção e não guardar, né, as coisas, né? Tem que guardar, em nome de Jesus, tá bom? O segundo princípio aqui, a gente vai extrair, melhor dizendo, o primeiro princípio, dentro da segunda característica, está justamente aonde, pastor? Na palavra cabeça. Cabeça, em seu estado etimológico, significa rosh. O que é rosh? Líder.
que é Rosh? O principal. O que é Rosh? Aquele que vai na frente. Pastor, o que isso está querendo transmitir? O que isso está querendo demonstrar para mim? Muitas coisas. Mas uma delas é que Deus ele está mostrando para João. Deus está revelando para João. Para que isso viesse a alcançar os nossos corações hoje aqui. Que uma das finalidades da obra missionária dessa cavalaria que emana do Hades é produzir o quê? Um governo humano. Porque quando falamos de cabeça na Bíblia, nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de uma pessoa que é cabeça, de uma pessoa que vai à frente. Então preste atenção. Quando ele fala cabeça, o que ele está querendo transmitir para mim e para você aqui? Que uma das finalidades desses espíritos que emanarão nos últimos dias, e isso é interessante, queridos, porque algumas destas evidências é óbvio que nós hoje estamos vivendo aí uma van premiere, um pedaço pequeno do que vai acontecer 1000 vezes dobrado no período da tribulação. Mas isso me chama a atenção, porque nós que somos e fazemos parte da igreja do arrebatamento, a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja que já está com o passaporte comprado para o reino eterno, nós já estamos vendo isso começar sendo previdenciado nos nossos últimos dias. E o que é, pastor? Um princípio de um governo humanista. Ou seja, Satanás ele tem trabalhado com todas as suas artimanhas, com todas as suas forças, para fazer com que o homem venha tentar ser dono de si próprio, dono dos seus próprios passos, para fazer com que o homem venha ser o seu próprio cabeça. E para isso ele tem oferecido vários elementos, vários entretenimentos, para levar o homem a pensar que tudo que ele está tendo, que tudo que ele está conquistando, não provém de uma fonte original que é Deus, mas sim provém da sua própria força. Isso é sério. Nós temos visto isso acontecer nos nossos últimos dias. Nós estamos vivendo em uma época, em um sistema atual, em uma sociedade atual, em que as pessoas têm tratado as coisas do reino de Deus com tanto desdenhamento. As pessoas têm olhado para as coisas de Deus com tanto desprezo. O homem hoje em dia ele tem achado que tudo que ele tem, tudo que ele possui, está advindo do seu próprio conhecimento, está advindo das suas próprias habilidades, das suas próprias habilidades sociológicas, pessoais, intelectuais. Satanás ele tem bombardeado vários elementos e utilizado vários instrumentos para com que o homem dos nossos últimos dias, quando eu digo homem, eu digo homem e a mulher, porque homem na Bíblia representa gênero humano. Satanás ele tem bombardeado a mente da humanidade nos últimos dias para fazer com que o homem venha estar desagregado das coisas de Deus, achando que tudo que ele possui provém dele mesmo, da força, do suor, do seu trabalho, que ele não depende de Deus para nada, que Deus não existe. Isso é sério, porque Jeremias capítulo 17, versículo 5, o profeta Jeremias ele vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem, que faz o seu coração, que faz a sua força o seu braço forte, e cujo seu coração se aparta de Deus. O que o profeta Jeremias estava dizendo? Maldito é aquele que vive somente pelo sistema desta terra. Em vez de confiar em Deus, em vez de depositar os seus créditos, em vez de adorar, em vez de tributar, em vez de reconhecer que tudo que ele está tendo, que tudo que ele está adquirindo provém de Deus, ele pode estar adquirindo isso com algumas capacitações pessoais pelo qual ele se preparou, é óbvio. Só que tem um porém, ele só está tendo e adquirindo tudo isso porque Deus está lhe dando saúde, porque Deus está lhe dando vigor, porque Deus está sustentando ele dia após dia, porque nós não somos dono nem do próprio ar que nós respiramos. Aleluia, aleluia.
Preste atenção, meu irmão, se você está se achando, você está pensando que você é o rei da cocada preta, se você está pensando que você é a última bolacha do pacote, se você está pensando que você é a última gota de Coca-Cola do deserto, você não é dono de nada. Tudo provém de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 diz assim, ó, e não digas no seu coração, a minha força é a minha fortaleza do meu braço. E eu tenho adquirido todo esse poder através do quê? Da minha força. Olha o que Deus está dizendo, não diga isso no teu coração. Entenda que tudo que você está tendo, sou eu que estou te provendo, sou eu que estou te oferecendo. Tudo que nós estamos tendo advém de Deus, vem da graça, vem do amor, vem da misericórdia. Isso aqui é extremamente sério. Pastor, como é que eu posso fazer para identificar? Como é que eu posso fazer para entender? Como é que eu posso fazer para enxergar de onde Satanás e como Satanás tem trabalhado? Fácil. Nos veículos de telecomunicações, nos falsos ensinos que são ensinados hoje para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens nas escolas. Esse ensino que vem com essas grades curriculares deturpadas, ensinando tantas coisas erradas, através da televisão, através da mídia, através de séries, de filmes, através de peças teatrais. Satanás está bombardeando o homem com todas as suas armas, para fazer com que o homem venha a ser uma pessoa que venha se tornar auto-independente de Deus, dono de si mesmo, que ele seja o seu próprio cabeça. Preste atenção, eu estou lhe trazendo algo profundo aqui. Deus está usando a minha vida para poder falar contigo aqui nesse momento. Você tem agido dessa forma? Você tem agido dessa maneira? Deus está nos confrontando aqui com algumas realidades existenciais o qual nós estamos vivendo. Você não é dono de você mesmo. Você não é cabeça de você mesmo. Cabeça do homem é Cristo. Paulo vai falar para a igreja de Coríntios, capítulo 11, para a igreja de Éfesos, capítulo 5, que o cabeça do homem é Cristo. O que é cabeça? O roche, aquele que guia, aquele que direciona, aquele que dá uma visão, aquele que dá uma inspiração, o líder, o principal é Cristo. Essa é a finalidade de Satanás nos últimos dias. Essa é a finalidade do inimigo nos últimos dias. Deus está nos chamando para uma realidade aqui existencial. Deixa Cristo ser o teu cabeça. Aleluia. Eu estou sentindo muita vontade de dar glória. Glória a Deus. Quem é que tem sido o seu cabeça? Aleluia. Nas decisões que você está tomando. Essas decisões estão sendo inspiradas por quem? Pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra? Ou está sendo inspirada por você próprio? Segundo princípio que eu consigo extrair desta segunda característica está justamente na palavra cabeça. Justamente nessa palavra cabeça. Cristo tem que ser o seu cabeça. Cristo tem que ser o seu guia. Cristo tem que ser o seu Senhor. Cristo tem que ser o seu Salvador. Cristo tem que ser o seu sustentador. Cristo tem que ser o seu alimentador. Cristo tem que ser o seu provedor. Cristo tem que ser o seu Senhor. Aleluia. Ele é o teu cabeça. Ele é o teu cabeça. O segundo princípio que nós conseguimos extrair aqui, dentro dessa característica que João enxerga, dessa cavalaria que emanava do Hades, nós falamos agora da cabeça. E o segundo princípio que eu consigo extrair para aplicar aqui, para abençoar a minha, a sua vida, é que sobre a cabeça desta cavalaria de espíritos malignos que emanava do Hades, eles traziam coroas como que de ouro. Preste atenção, queridos, que não era de ouro, era como que de ouro. O que eu aprendo com isso? Que nem tudo que reluz é ouro.
Satanás ele nunca vai se apresentar do jeito que ele é. Ele sempre vai se transfigurar como um anjo de luz, como algo bom, como algo perfeito, como algo correto, como uma doutrina sã, boa, que massageia o nosso ego. Então preste atenção. Minha avó já falava, meu avô já falava, nem tudo que reluz é ouro. E eles traziam sobre as suas cabeças coroa. Coroa aqui em seu estado original quer dizer Stéphanos. O que é Stéphanos? Eram aquelas coroas que eram feitas circulares, coroas que eram feitas de flores e com folhas de louro. Coroas estas que eram dadas como uma forma de premiação para os homens, os guerreiros, os gladiadores que guerreavam, que disputavam, né, naquela época, nos estádios, as Olimpíadas. Então eles utilizavam essas coroas para darem como uma forma de recompensa, de compensação. E não só de recompensa, por eles terem participado das festividades ali olímpicas, né, dos Jogos Olímpicos, melhor assim dizendo. Não era apenas como um ato de participação, mas também aquilo ali representava o quê? O símbolo da honra, o símbolo da conquista, o símbolo do poderio, porque a coroa é um dos elementos que dentro de uma visão monarca é um dos primeiros elementos que um rei recebe quando ele se assenta no trono. Rei sem coroa, ele não é rei. Todo rei, ele tem que ter a coroa, porque a coroa é símbolo da honra, é símbolo da glória, é símbolo da elevação, da projeção, símbolo do crescimento. Qual é a mensagem que nós conseguimos desconectar aqui para poder abençoar a minha e a sua vida? Que outras das finalidades desses espíritos malignos é trabalhar com todas as suas artimanhas para fazer com que o homem venha desejar somente ter as honrarias deste mundo, as conquistas deste mundo. É fazer com que o homem venha desejar somente as coisas terrenas, né? As coisas momentâneas, as conquistas, e se esquecendo do reino futuro, do reino milenar. Muitas pessoas hoje que estão adentrando dentro das nossas igrejas, eles entram dentro da igreja ou vão buscar a Cristo para poder ter uma conquista, uma porta de emprego, um casamento, uma vida financeira de projeção aí mais elevada. Ou outros vão para buscar um namoro, uma cura. É óbvio, e vamos ser sinceros, ninguém entra na igreja. Eu não entrei na igreja porque eu queria Jesus, eu entrei na igreja porque eu estava curioso, eu queria algo. E não que Cristo não nos ofereça isso, Cristo pode todas as coisas. Porém, os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos são maiores e mais excelentes do que o nosso, querido. Ele tem tudo isso para nos dar, mas o mais importante, o que Ele quer oferecer para mim e para você? A salvação da nossa alma. Ele quer fazer com que o nosso nome esteja garantido no livro da vida, para que no momento certo que a trombeta soar, nós venhamos ser ascenso ao céu e participar das bodas celestiais. O diabo ele tem trabalhado nos últimos dias com a finalidade de distanciar o homem, e ele tem gerado esse sentimento desenfreado pelas buscas terrenas, pelas buscas momentâneas, pelas conquistas deste mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Presta atenção, que não é apenas o reino, é a sua justiça. Amém? Não é apenas o reino, é a sua justiça que nós temos que buscar. Quando nós buscamos o reino e a justiça, tudo que a gente precisa para nós vivermos a nossa decorrência, a nossa trajetória aqui, o Senhor ele passa a acrescentar, a oferecer para nós. O problema hoje é que as pessoas estão persistindo em buscar a Deus, né?
Mesmo quando Cristo está apresentando que os seus propósitos são mais excelentes e eternos, eles estão sendo insensíveis, melhor assim dizendo, a verdadeira mensagem, a verdadeira pregação do Evangelho. Eles estão buscando a Deus somente pelas coisas naturais. E nós tiramos uma dúvida disso quando a gente vê esses testemunhos que são exauridos aí, que são contados nas nossas cadeias de televisão. Ninguém fala de salvação. A pessoa fala: eu cheguei ontem, hoje eu sou um mega empresário, eu tenho tantos carros, eu tenho isso, eu tenho aquilo, glória a Deus por isso. Mas meu irmão, presta atenção, adianta a gente adquirir as coisas desta terra, e quando as trombetas soar a gente ficar? Preste atenção, Cristo tem tudo para oferecer. Eu acredito na teologia da prosperidade, não do jeito que eles estão pregando nos nossos últimos dias. Porque não existe prosperidade sem um esforço, sem trabalho. Toda prosperidade, ela é gerada por um esforço, por um trabalho, por um alvo, por uma determinação, por uma entrega. Se você não entrega nada, você não consegue adquirir a verdadeira prosperidade. Então, Satanás ele tem trabalhado na decorrência do século, no cenário da humanidade, para fazer com que o homem venha buscar somente as coisas materiais. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que se nós estamos em Cristo, buscando somente as coisas desta terra, nós somos os mais miseráveis que existem na face da terra. Meu Deus! Isso não tem sido difícil nós identificarmos nos nossos últimos dias. Principalmente com este evangelho pragmático, antropocêntrico, com este evangelho socialista e cultural que está sendo pregado nos nossos últimos dias. Evangelhos esses que não falam mais da cruz de Cristo, que não falam mais de redenção, que não falam mais de propiciação. Evangelhos esses que não falam mais do sangue de Cristo. Evangelho este que não ensina que o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Se você está num ambiente, um local onde não ensina isso, meu irmão, você está no local errado. Eu me sinto muito falar. Você está ouvindo uma pregação errada do Evangelho. Se não fala da cruz, não fala de juízo final, não fala da salvação, se não prega o arrebatamento, se não fala sobre os últimos dias, sobre o reino milenar, você não está aprendendo nada acerca do Evangelho. Você está vendo apenas e ouvindo apenas teorias, fábulas. A Bíblia chama isso de fábulas. Fábulas que são criadas pelo homem, com a finalidade de aprisionar o homem. Aprisionar. Preste atenção, Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim: se nós, os apóstolos, se eu, ou os apóstolos, ou até mesmo um anjo vos anunciar um outro evangelho que não seja esse, anátema é, maldição. Evangelho tem que falar da cruz, evangelho tem que falar da renúncia, evangelho tem que falar da propiciação, evangelho tem que falar de salvação, evangelho tem que falar do reino eterno. E vou até um pouco mais profundo: evangelho tem que falar do céu, evangelho tem que falar do inferno. Se você não entender que o que aguarda uma pessoa que não tem o seu nome escrito no livro da vida é o inferno, como é que as pessoas poderão se converter? De 100% das mensagens que Jesus pregou, 75% ele falou do juízo final, do inferno, do tormento eterno. O irmão, tem alguma coisa errada nos nossos dias atuais com essas mensagenzinhas furreca, badarosca que está sendo pregada aí. Desperta, povo de Deus. Busque-se uma vida de compromisso. Busque-se uma vida de santidade. Irmão, aquieta o teu coração. Provérbios 10, 22 diz que a bênção de Deus vai te enriquecer. Quantas pessoas estão procurando enriquecimento de uma forma ilícita? Quando ele deita a sua cabeça no travesseiro, ele não tem paz, ele não tem tranquilidade, porque ele sabe que uma hora ou outra algo ruim pode acontecer com ele, porque ele está buscando um enriquecimento ilícito e pecaminoso. Oh, aleluia! A bênção de Deus enriquece. Provérbios 28, 20 vai dizer que o homem fiel, ele vai abundar em bênção. Fidelidade constante.
De Cristo não pede uma fidelidade. A fidelidade que Cristo pede para nós, queridos, não é aquela fidelidade militar, que você tem que ser fiel, senão ele te mata. Não que eu estou dizendo que os militares são assim, mas aquele negócio robusto, oponente. Não, ele pede uma fidelidade em obediência. A fidelidade tem que ser algo voluntário. Mas também não podemos entregar o nosso ato, a nosso estágio de fidelidade por Deus, sentindo o peso de obrigação. Mas nós temos que sentir um ar de satisfação. Aleluia. Seja fiel e Deus vai abundar poderosamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus e Deus vai lhe recompensar. Faça tudo para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus há de te recompensar poderosamente. Eu profetizo isso sobre a tua vida. A terceira característica aqui, queridos. A terceira característica que eu quero compartilhar com vocês aqui está justamente no versículo 8. Preste atenção. No versículo 8. A terceira característica desses demônios, desta caravana que emanava do Hades. No versículo 8 diz assim, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. Eu vou repetir mais uma vez. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. Irmãos, o que isso está querendo transmitir para mim e para você? Simples, simples. Isso aqui representa o estado da degradação. Isso representa o estado da corrupção. Isso representa o quê? Um espírito. O objetivo desses demônios é produzir dentro de nós anseios e desejos corruptos. E como eu disse para você, ele tem conseguido isso através da mídia, da internet. Ele tem conseguido isso através das séries. Ele tem conseguido isso através de novela. Hoje você assiste dentro de uma novela um homem que está casado com 30 anos com a sua esposa e troca a sua esposa para ficar com uma menininha novinha. Satanás está preparando a cabeça das pessoas para que as pessoas venham tratar o anormal como normal, para que as pessoas venham a ter o santo como profano, como se fosse tudo a mesma coisa. É isso aqui que ele está querendo dizer para mim e para você. Esses espíritos, eles têm trabalhado nos nossos últimos dias, nos nossos últimos anos, e no período do juízo final trabalhará severamente para poder produzir isto. O que, pastor? Um espírito de degradação, de corrupção humana, para levar ao homem ao mais baixo nível da imoralidade sexual. O que isso significa? O que João estava vendo? Deus estava revelando para ele que uma das finalidades desses espíritos malignos, desta cavalaria que emana do Hades, é produzir na sociedade, é produzir na terra um espírito de efeminação. Note que eles tinham cabelos como de mulher. Então o objetivo deles aqui é trazer o que? A sensualidade. É fazer com que a sexualidade seja aflorada. É fazer com que a perversidade íntima seja aflorada. E como que nós temos visto isso acontecer nos nossos últimos dias? Através do espírito da efeminação, que tem a finalidade de trazer degradação pessoal, degradação coletiva e degradação na humanidade. Qual que é a finalidade deles, pastor? É degradar a criação. E como é que ele tem feito isso? Simples, pela proliferação
da imoralidade sexual. E nós vemos isso acontecer aonde? Através do homossexualismo, através do lesbianismo. Nós vemos isso sendo transmitido nos nossos dias atuais. Preste atenção. O objetivo desses demônios é corromper a natureza criacional do homem, tanto faz do homem quanto da mulher. Esse espírito de efeminação, a palavra efeminação aqui, ela vem do seu original, quer dizer efeminado. O que é uma pessoa efeminado? É uma pessoa que largou, que deixou de possuir os seus sentimentos másculos, que são considerados pela sua natureza. São aquelas pessoas que trocaram a sua natureza, trocaram o seu jeito, o jeito criacional que Deus criou, homem e mulher. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Homem, ish, mulher, isha, macho e fêmea. Toda a criação que Deus criou no Éden é perfeita. E a palavra do Senhor, ela vai ressaltar e vai dizer que toda a criação que o Senhor realizou no Éden, por intermédio da palavra, foi perfeita. E Ele fez segundo a sua natureza. O que é segundo, ou melhor dizendo, Ele vai falar, e criou o Senhor segundo a sua espécie. O que é a espécie? A sua própria natureza. Quando Deus criou o macho, Ele criou o macho e criou fêmea. Ele não fez meio termo. Ele não fez meio termo. Eu sei que às vezes você pode estar sendo confrontado, mas essa é a finalidade da palavra, não é de afrontar, é de confrontar. Porque uma grande parte das famílias sempre tem pessoas que estão com a sua sexualidade deturpada ou florada para esses sentimentos perversos, sentimentos demoníacos, sentimentos malignos. E qual é a maneira que ele consegue trazer destruição, degradação? Pegando o homem que foi criado à imagem, a perfeita imagem e a semelhança de Deus, e degradando o homem, levando ao homem a corromper a sua própria natureza criacional. Nós temos visto isso acontecer nos nossos últimos dias. Sociedades têm se afundado por causa do homossexualismo, do lesbianismo. Isso se chama imoralidade sexual. Preste atenção, irmão, isso é sério, isso é sério. Todas as sociedades antigas, todos os governos antigos que alcançaram o mais baixo nível da imoralidade sexual foram totalmente destruídos, extirpados, dizimados da face da terra. Você quer um exemplo disso? Por que não lembrar da época de Noé? Por que Deus manda um dilúvio? A Bíblia diz que o povo naquela época, Gênesis capítulo 6, casavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. O comer, o beber e o casar não é cumprir apenas as coisas pessoais, não. Ali está relacionado com a imoralidade. Estavam vivendo uma vida de imparcialidade, despreocupado. Porque o comer e o beber ali está ligado com o quê? Com atos idólatras, promíscuos, imorais. Viviam satisfazendo a sua própria carne, os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos emocionais, a sua concupiscência da carne, que é o seu desejo sórdido de satisfazer a carne. E Deus destruiu o mundo antigo com uma inundação. Mas não parou aí não. Gênesis capítulo 19. Deus envia 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Cidade de Sodoma e Gomorra. E destruiu aquela cidade. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que você está vendo a pregação errada aí, ensinando que Deus não realiza juízo. A sociedade hoje não gosta de ouvir que Deus, Ele implanta juízo. O que nós estamos vivendo nos nossos últimos dias é um pré-juízo. É uma cobrança de algo que nós estamos feito, um descumprimento da lei moral de Deus que nós estamos descumprindo. Tudo que nós temos visto acontecer no cenário da humanidade, no que tange respeito à degradação, à destruição, a doenças, no que tange respeito a pragas, a pestilências, isso é um pré-julgamento da vinda do Senhor. Isso é um pré-julgamento do Senhor ao pecado do homem aqui na terra.
Deus envia 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando aqueles 2 anjos entram dentro da cidade de Gomorra e vai para a casa de Ló, Ló recebe eles e leva eles para a casa de Ló. Aqueles homens na cidade de Sodoma e Gomorra queriam ter relações íntimas com aqueles homens. Quando eles disseram assim, ó, coloca esses 2 homens para fora, porque nós queremos conhecer. E eu já expliquei o que significa a palavra conhecer. Está relacionado com ato sexual, íntimo. Eles estavam dizendo, nós queremos ter relação com esses homens. Olha o estágio da degradação daquela sociedade, irmão. E no outro dia Deus trouxe julgamento para aquela cidade. Pastor, mas isso aí passou. Isso aí acabou. Canaã. Deus trouxe julgamento para as terras de Canaã. Para 7 nações ímpias, pagãs, imorais, prostitutas que existiam em Canaã. Na cidade de Canaã era normal homem com homem, mulher com mulher. Na cidade de Canaã era normal o homem criar a filha. E quando a filha estava com 10, 11, 12 anos, ele se envolvia intimamente com ela. Para eles era normal isso daí. Era normal o bestialismo. Tanto que Deus vai falar assim, ó, não, o homem não se envolva intimamente com o animal como se fosse mulher. A abominação é. Era normal isso aí para a cidade de Canaã. E Deus dá uma ordem. Quando Josué entra com o povo ali, e a ordem era esta, ó, destrói tudo, porque eu já dei um tempo para que esse povo se convertesse, eles não se converteram. Quando eu entreguei a lei, quando o meu povo foi para entrar lá, eu dei a ordem para eles não se misturar, automaticamente eles acabaram se misturando, e eu dei um tempo de conversão para esse povo não se arrependeu, mata tudo. Deus implanta juízo, irmão. Nós estamos prestes a viver um período de juízo severo de Deus sobre essa terra. Preste atenção, você que está ouvindo este áudio. Toda esta podridão, toda esta imoralidade, leis demoníacas que estão sendo aplicadas hoje nos nossos últimos dias, que fazem a legalização do aborto, matando crianças dentro do ventre das suas mães. Isso está prestes a entrar em processo de julgamento. Deus, aquele que está sentado no trono, está prestes a se levantar e implantará julgamento severo sobre essa terra. Preste atenção. O último estágio de Sodoma e Gomorra foi a degradação moral. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O Império de Roma, o que a gente ouve falar das nossas escolas de Roma, não chega nem na metade do que os imperadores eram. Imorais, homens que praticavam bestialismo dentro dos seus centros de cultos pagãos, homens que se envolviam com animais, as suas orgias severas e perversas. Vai estudar a história de Roma, vai estudar a história dos Neros, dos Herodes. Não é essa mascarazinha, esse sistema romano que a gente vê hoje sendo implantado aí, não. Eles eram perversos, eles eram maldosos, eles eram homens que praticavam bestialismo, homens que praticavam atos sexuais ilícitos. Só você estudar Romanos capítulo 1, eles trocavam a natureza divina, tanto faz o homem como a mulher. Eles trocaram de uma tal forma que Deus chegou e utilizou o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, eu estou entregando esse povo à prostituição, a todos os pecados, que o pecado deles tem o poder de liberar no mundo espiritual. Todas as doenças, todas as pragas, eu estou entregando este povo, Paulo. Vai estudar a carta de Romanos, capítulo 1. Deus entrega, você faz o que você quiser, mas preste atenção, Deus está te entregando. Uma hora isso trará juízo. Roma teve um império. Roma dominou 4 continentes. 4 continentes. Nós temos 5 continentes na face da terra, 7 mares. Roma, em seu auge, dominou 4 continentes. Roma dominava quase o mundo todo. Roma caiu, Roma faliu. Nunca mais se ouviu falar do Império de Roma. Por que não falar de Pompeia, uma das cidades que financiava o Império de Roma? Na cidade de Pompeia, nas ruas de Pompeia, era prostituição cultural, era prostituição imoral
Tudo que não prestava tinha na cidade de Pompeia. Na cidade de Pompeia, nas ruas onde tinha uma casa, você se passava numa casa, tinha um centro de prostituição. Do outro lado, outro centro. Na outra casa, uma casa de uma família. Do outro lado, mais 2 centros. Olha o que aconteceu com a cidade de Pompeia. Você tem internet? Acessa aí. A cidade de Pompeia sofreu um pré-julgamento. Foi coberta por cinzas de um vulcão que entrou em erupção e cobriu aquela cidade para mais de 10 metros de altura, de cinza de vulcão, matando e dizimando todos. O que é isso? Juízo de Deus. Juízo e julgamento de Deus. Aleluia. 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 Para terminar, se o que eu falei gerou impacto em você, se o que eu falei confrontou você em alguma coisa, o que eu vou falar agora pode te confrontar mais ainda. De todas essas gerações que atingiram o último estágio da imoralidade, presta atenção. Você está falando com uma pessoa, você está prestando atenção na palavra de uma pessoa que há 17 anos estuda a Bíblia. Eu não estou jogando barro na parede para ver se cola. Não. Eu não estou jogando semente para ver se cai. Eu sei que essa palavra tem um ponto certo, tem um local certo. Eu não estou falando aqui para mexer com as suas emoções, não. Eu quero te confrontar hoje. Eu citei aqui civilizações, algumas delas, e povos e reinos, que foram totalmente destruídos, dizimados da face da terra. Porque eles atingiram o mais baixo nível da imoralidade sexual. O espírito da efeminação foi propagado. Presta atenção. Que esses cavaleiros, eles tinham cabelos de mulheres. A finalidade é florar o quê? A prostituição, a imoralidade sexual. É levar o homem ao mais baixo nível da imoralidade. É deturpar o estado criacional do homem na face da terra. Ele tem conseguido fazer isso. Ao longo do século, ele tem conseguido fazer isso. Mas antes de terminar, se tudo que eu falei gerou algum certo incômodo, e eu falo no sentido não julgativo, mas no sentido expositivo e com tom de amor, porque a palavra do Senhor diz que Deus não fará nada antes que Ele revele aos seus profetas e aos seus servos. Deus está usando a minha boca aqui para ser profeta para a tua vida, profeta para a tua casa, profeta para o teu ministério. Se o que eu falei aqui trouxe um certo nível de incômodo íntimo, o que eu vou falar vai trazer algo pior. A nossa geração tem sido a pior geração que existiu na face da terra. A nossa geração tem sido a pior geração que existiu na face da terra. Nesses dias eu vi um homem falando: Deus é gay. Jesus é gay. Jesus é uma bicha. Presta atenção, irmão. Nós já estamos alcançando este nível da degradação moral. Porque a degradação moral, para que todo julgamento, juízo de Deus seja implantado em um ambiente, em uma nação, em uma civilização, eles têm que atingir esse último nível. O último nível, que é a degradação moral. O espírito do eufemismo sendo propagado na sociedade. Nós fazemos parte da pior geração, eu digo nós, que estamos vivendo. Todas essas civilizações, esses reinos aqui, alguns deles que eu falei para você, foram destruídos, dizimados. Agora, o que eu quero que você entenda, se Deus trouxe juízo para este povo, que não tinha, nem todos tinham a palavra por completa.
a Bíblia por completa, quanto mais Ele trará para a nossa geração. Que temos a palavra, está sendo pregada, anunciada, propagada de diversos meios, diversas formas, e muitos estão brincando. Essa terra está prestes a conhecer aquele que está sentado no trono. Que em toda a história de julgamento, dos 7 grandes juízos que ele trouxe sobre essa terra, ele nunca se levantou do trono, ele só se movimentou. E a terra foi impactada. No período do juízo final, na grande tribulação, ele vai se levantar do trono e trazer juízo sobre esta terra, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, siga-nos no Instagram e adicione a gente aí no Facebook. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.